Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar justamente resolvendo, né, essa situação problema, né? Vamos lá para a leitura. Qual RPM para ser parametrizada em um sistema de envase onde o ciclo de deslocamento do produto realiza um movimento de 3/4 de volta em uma enchedura com diâmetro de 2,5 metros? E esse tempo de deslocamento deve ser de 5 segundos. Bom, o que é que a gente tem aqui descrito, né? No caso das encheduras, né, o que é muito comum, né, a enchedura, né, normalmente circular, né, você vai ter a entrada, né, do produto que vai ser envasado em um ponto específico, né, e durante esse deslocamento o enchimento ele vai ocorrendo. Só que antes de completar uma volta, normalmente ele já sai desse elemento, né, dessa enchedura. Né, e aí no caso esse movimento que ele está realizando é de 3/4 de volta, ou seja, ele vai iniciar em um ponto, né, e ele vai justamente deslocar 3/4 de volta, né, enchendo ali na enchedura, né, quando ele chegar aqui mais ou menos 3/4, quando chegar mais ou menos não, né, quando chegar em 3/4 ele vai sair da enchedura cheio, né. E aí o que acontece? Esse movimento que ele vai realizar de 3/4 de volta deve ser de 5 segundos, né, ou seja, 5 segundos aí enchendo para sair da enchedura. Né? E a pergunta é, como é que eu vou parametrizar o inversor de frequência, parametrizar lá o mecanismo, ou seja, qual RPM, né, que eu vou indicar aí para esse mecanismo, já que eu tenho um parâmetro, né, de um deslocamento circular, né, mas que não está relacionado aí uma rotação, né, dentro de um minuto. Né? Então, eu tenho um valor menor e eu preciso justamente converter para poder chegar a essa indicação. Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Né? Já que esse elemento é circular, a gente pode fazer esse cálculo, né, planificando ele. Né? Ou seja, se esse elemento circular aqui, que é essa enchedura, ela for planificada, né, ou seja, eu multiplicar esse diâmetro por π, né, ou seja, encontrar o perímetro dele linear, significa o seguinte, né, pelo comprimento total, né, vou colocar aqui total, pelo comprimento total, já que a garrafa ela vai deslocar 3/4 desse comprimento, né? Ou seja, eu teria justamente a relação de 3/4, né, desse comprimento, que representa justamente o deslocamento que a garrafa vai realizar na enchedura até sair cheia. Né? Ou seja, a garrafa vai entrar aqui vazia, né, e quando ela sair nesse ponto, né, nesse ponto final, ela vai estar justamente saindo cheia. Né? E eu posso justamente tomar como base esse comprimento aqui como sendo 3/4 do comprimento total, já que eu estou pegando o perímetro circular, né, dessa enchedura e estou transformando ele em um comprimento, né, um comprimento linear. Né? Então, nesse caso, eu teria 3/4 de comprimento dentro de um tempo específico. Que tempo é esse? 5 segundos. Né? Então, com isso, aí eu poderia fazer justamente um cálculo proporcional para saber a rotação por minuto que essa máquina vai ter. Então vamos aí para os cálculos. Né? O primeiro passo, né, vai ser justamente aí planificar, né, essa máquina, né, ou seja, ela tem 2,5 metros de diâmetro. Né? Então se ela tem 2,5 metros de diâmetro, é a mesma coisa de que ela ter 250 centímetros, né? Convertendo aí. Não precisa converter, mas eu vou converter, acho que fica melhor. Né? Então a gente fica aí com 250 centímetros, né, de comprimento. Né? Ok, então ela fica com 250 centímetros de comprimento, não, né? 250 centímetros de diâmetro. Né? Diâmetro. Então, no caso, para a gente converter, né, esse perímetro circular para um comprimento linear, a gente justamente precisa dividir por, ou multiplicar, né, por 3,14. Né? Então, a gente teria 250 centímetros, né? Tá aqui cm só, 50 cm multiplicado por 3,14. Né? Então 250 vezes 3,14, a gente vai ter justamente aí o comprimento planificado, né, da máquina. Né? Então nesse caso aí ele vai para 785 centímetros. Né? Então no caso, já que é 785 centímetros representa todo o comprimento da peça, a garrafa, quando entrar na enchedura, ela vai deslocar quanto? 3/4, ou seja, 3/4 desse comprimento. Né? Então no caso, 3/4 de 785, né? Só dividir 785 por 4,
né, e multiplicar por 3, né? Então, nesse caso aí, vai dar igual a 588,75. Ou seja, a garrafa ela vai deslocar em 588,75 centímetros, né, com base em um tempo específico de 5 segundos. Né? Ou seja, é esse deslocamento que ela precisa fazer. Né? 588,75 centímetros em 5 segundos. Né? E o que é que a gente precisa fazer? Esse deslocamento é de 3/4. Né? Ou seja, se ela desloca 588,75 centímetros em 5 segundos, né? Em quanto tempo a gente vai encontrar, né, para ela deslocar 785 centímetros, que representa quanto? 360 graus, ou seja, uma volta completa. Né? Então, a gente fazendo isso aí já fica bem próximo de encontrar o valor da RPM. Né? Então, a gente vai ter 785 multiplicado por 5, né? E dividido por 588,75, né? Ou seja, fazer uma regra de 3 aí para poder encontrar esse valor, né? Então, no caso, 785 multiplicado por 5 vai dar 3.925, dividido por 588,75 vai dar igual a 6,66 segundos, né? 6,66 segundos. Então, esse é o tempo que a enchedora demora para completar uma volta, né? E no caso a gente quer fazer o parâmetro em que tempo, né? Rotações por minuto, ou seja, rotações por minuto seria a mesma coisa de rotações em 60 segundos, né? Então é só pegar 60 segundos e dividir por 6,66, que eu vou saber a quantidade de voltas que ela desloca em um minuto, né? Então, pegando 60 e dividido por 6,66, eu vou ter o total bem próximo, né, de 9 voltas. Né? Ele dá 9,009. Né? Então, 9 voltas. Então, em 1 minuto, né, ela vai ter o total de 9 giros. Ou seja, o parâmetro dessa enchedura seria 9 rotações por minuto. Né? Então, 9 rotações por minuto, ela vai ter o tempo de deslocamento de 5 segundos em 3/4 do seu diâmetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!